Olá, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre o Stéphane Matala, o Dino francês, que agora esse apelido já ficou meio que passado, né, na época que ele tava na Classic ainda, que ele tava com as maracutaias dele, para poder competir. Só que antes disso, tá vendo esse QR Code que tá ali do lado? Se você tiver interesse em comprar acessórios para musculação, para revenda, ou então até mesmo para você, dá uma olhada nesse QR Code que você vai encontrar os melhores preços do mercado, e a gente faz preço exclusivo para atacado. Então se você tem alguma relação próxima aí com algum dono de academia, ou você é dono de academia, dono de loja de suplementos, quer começar a vender acessórios para poder desenvolver uma nova linha de receita, dá uma olhada nesse QR Code, escaneia ele que vale muito a pena, fechou? Bom, vamos lá. Falando aqui sobre o Matala, que tá gigante, tivemos uma atualização dele mostrando que ele tá com 291 libras, que dá 132, 131 quilos. Então assim, muito impressionante. E aqui a gente tá no Instagram do Brasil Bodybuilding News, em parceria com Beyond the Stage TV, que eles fizeram um post rápido aqui mostrando um pouco do Matala, que ele é aquele cara que ele tava com muita dificuldade para poder competir na Classic, tanto que ele só competia em Portugal, porque Portugal sempre passava um pano para ele conseguir competir. Lá em Portugal, o João, que é o organizador do show, sempre dava ali um jeito dele competir, ele competia lá, só que não conseguia ir para o Mr. Olympia. Então, se eu não me engano, se eu tiver equivocado, vocês me corrijam aqui nos comentários, mas ele chegou a ganhar 2 vezes a vaga dele para Classic no Mr. Olympia, e ele acabou não indo pro Mr. Olympia porque ele sabia que lá não ia conseguir bater o limite de peso por altura, porque ele acaba sendo um pouquinho mais baixo que o Ramon. Ele poderia pesar, se eu não me engano, 98, 99 quilos, e ele acabava sempre ficando beirando um pouquinho mais que isso, com seus 105, 101, 102 quilos, ficava mais ou menos nisso. Então ele simplesmente tomou a decisão de migrar então para a Open, competir na Open, que ele viu que lá ele ia ter mais futuro, e não à toa. Ele saiu de um cara que tinha dificuldade para poder bater 98 quilos e hoje está com 130 quilos, depois de praticamente quase 2 anos de preparação, e agora ele está começando a secar para poder competir nesse ano ainda, para ver se ele pega a vaga dele para o Mr. Olympia, que, sendo sincero com vocês, eu acredito que é bem possível dele pegar a vaga dele, porque ele tem uma linha muito favorável. Ele ainda tem alguns pontos que são bem distantes em relação ao restante do físico dele. Ó, aqui a gente pode ver ele competindo lá em Portugal, e aqui a gente já pode ver algumas características legais para poder comparar com o shape dele agora com 130 quilos, porque basicamente tudo que ele já tinha de qualidade aqui vai ser exponencializado, e algumas coisas ele precisa secar para poder mostrar essas qualidades. Então a gente pode ver que, por exemplo, a perna dele sempre foi uma perna muito boa, porque ele tem uma inserção do vasto lateral bem alta, então isso ajuda para ele ter uma perna mais estética. A parte de ombro, braço também é muito impressionante, dá pra ver, ó, como tem muita divisão de bíceps para tríceps braquial, então isso daí é muito bom. Só que ele já tinha um problema, que é uma dorsal, uma inserção de dorsal que é muito alta, então você não vê aquela dorsal saindo lá de baixo, e isso na Open pode ser algo que vai prejudicar ele nesse começo de carreira dele na Open. Por quê? Porque basicamente ele vai estar competindo com caras que vai ter muito mais profundidade de dorsal, vão ter muito mais volume na dorsal. Então, isso daí acho que é algo que vai acabar prejudicando ele. Aqui, ó, uma postagem de 49 semanas, quase um ano atrás, ele já estava muito bem. Aqui a gente pode ver ele do lado do Theo Le Guerrier, que é outro atleta francês que compete na Open, e a gente pode ver que nesse período aqui, há quase um ano atrás, ele já não tinha uma diferença de volume muscular que era tão grande pro Theo. Só que ele não tem postado tanta atualização aqui no próprio perfil dele. Então boa parte das atualizações de shape que a gente vê mais recente dele, a gente pega ou aqui pelos stories, ou então por causa de alguma collab que ele fez com outro atleta, postando e tudo mais, como é o caso dessa daqui. Então a gente pode ver que, pô, o braço dele se manteve um ponto extremamente positivo. As pernas provavelmente também cresceu de forma proporcional. O peito, dá pra gente ver que também se manteve relativamente proporcional com o que ele já tinha antes. Só que eu acho que a grande preocupação, a grande questão que a gente precisa avaliar vão ser as costas. Eu acho que isso vai ser um ponto que ele vai precisar martelar durante um tempo aí, pelo menos mais um ano e meio, para poder trazer as costas com cada vez mais detalhe e mais profundidade. Porque no final das contas, quando a gente observa
um Classic com Open, e o Miguel Chain fala muito bem sobre isso, é a questão que, óbvio, o volume muscular vai ser discrepante, só que às vezes você pode pegar um Classic grande, como por exemplo Wesley Vissers, e colocar do lado de um Open mais baixo em altura, em estatura, que vai ter sim mais peso, ou às vezes um peso parecido com o do Wesley, só que você consegue observar a diferença em volume que eles ocupam, principalmente de lado, porque você vai ver que o Open ele vai ter muito mais profundidade, ele tem muito mais volume nas costas para dar profundidade dele. Então o aspecto 3D são as três dimensões, né? Altura, largura e profundidade. A gente pode ver que na profundidade os Opens acabam levando muita vantagem. Então como o Matala tá fazendo essa migração agora, eu acho que num primeiro momento ele vai ter essa desvantagem, só que é uma desvantagem que ele pode contornar tranquilamente com mais um ano, 2 anos de trabalho, porque ele é um cara relativamente novo. Se eu não me engano, ele nem chegou nos 30 anos. Então ele ainda tem muito tempo pela frente, tem que trabalhar com calma, consistência, que ele vai chegar lá. E na minha opinião ele pode sim, não nesse ano, bater um top 10 da Open, mas daqui a pouco tempo eu acho que ele tem shape sim para poder entrar no top 10 da Open. Então o pessoal tem que abrir o olho, porque cada vez mais a gente tá vendo atleta da Classic indo para Open e indo muito bem. O Worth já foi um desses, o Matala vai ser outro, e a gente pode ter outros atletas também que vai fazer essa migração. O Fabien Mair é um cara que provavelmente também vai migrar para Open. Então é bom os Opens aí de nível alto ficarem de olho aberto, porque a concorrência vai ser cada vez mais acirrada, e no final das contas quem ganha com isso somos nós, que vamos ter um show cada vez com nível maior, uma qualidade melhor. Bom, esse foi o vídeo, eu quero agradecer do fundo do coração a companhia de todos vocês, espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo, quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários pra gente poder ter um debate saudável e todo mundo conseguir expressar a sua opinião pra gente poder trocar ideia. Eu agradeço muito você que viu até o final, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e também não deixe de deixar o seu like aqui para poder apoiar esse projeto e fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Falou, até o nosso próximo vídeo.